que é a parte econômica da teoria do Marx, que está presente principalmente no Capital, né? Em outros mais que o Fred, se quiser, ele fala. É isso. Vamos dar mais ou menos uma hora, Fred, para você fazer sua apresentação. Daí depois a gente abre para perguntas, intervenções e volta com o Fred, tentando fechar às 9 no máximo, por causa do cansaço das pessoas. E lembrando também que a próxima aula é daqui 15 dias, tá? Muita gente perguntou, é semana que vem de novo? Não, a gente está dando um intervalo de 2 semanas entre uma aula e outra. A aula que vem vai ser sobre o aspecto mais político da teoria do Marx, sobre luta de classes, mais exatamente, e quem vai ministrar essa aula vai ser a Luana Alves, tá? Vai lá, Fred. Obrigado. Oi, pessoal. Me escutam? Bem? Então vamos lá. Eu pus aqui um fone de ouvido aqui, porque de vez em quando passa um avião aqui e para ter mais atenção. Primeiro, fazer uma tarefa difícil, né? Que é competir com o Gu, que fez a aula passada aí, que fez uma apresentação excelente. E uma outra tarefa em glória, que é falar sobre simplesmente tido para muitos como a obra-prima do Marx, né? Que é o Capital, num tempo muito curto, de maneira mais didática possível, e trazendo alguns elementos que eu acho que é importante para a gente compreender, tá? Então, a ideia, eu vou apresentar algumas ideias básicas do Marx que retoma ideias anteriores, que é importante, que o Gustavo já falou um pouquinho na aula passada. Em seguida, eu vou entrar especialmente nos 3 livros do Capital, com um foco maior no livro 1, que eu acho que é onde a gente pega a questão da mais-valia e do mais-valor, que é o tema dessa aula. E, por fim, eu vou tentar abordar um pouquinho do livro 3 a partir da questão das crises, tentando trazer para as crises atuais. Então, é bastante coisa aí para dar num curto espaço de tempo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é muito importante para a gente entender o Marx, né, comparado a qualquer outro estudioso, pessoas que a gente já viu e tal. O Marx, ele também era um sociólogo, um economista, um filósofo, assim, um revolucionário. E como tal, ele também tinha suas indagações, né, para debater como funciona a sociedade, o que diferencia os homens dos outros animais. Essas perguntas que todos os filósofos do seu tempo faziam, ele também fazia, né? E como o Gustavo já destacou na aula anterior, ele vai buscar no que tem de mais moderno na ciência para tentar ir atrás dessas perguntas. Eu acho que uma das primeiras perguntas que é muito importante, que ele vai falar é sobre como e o que diferencia o homem dos outros animais. Isso é importante porque tem uma característica intrínseca do homem que para o Marx é fundamental para ser compreendida, que é o trabalho. O trabalho aqui a gente não está falando nessa versão que a gente fala de sair às 8 horas da manhã, voltar às 6 horas da tarde, ou coisas desse tipo, 5 horas da tarde e tal. Trabalho num sentido que o homem é o único animal que é capaz de, a partir de um processo de praxis, de reflexão e de ação, transformar suas coisas no entorno. Então, um homem, ao se deparar com algum objeto na natureza, ele consegue dar outros usos e formas daquilo ali a partir de aplicação do seu trabalho, da sua intervenção sobre a realidade. O trabalho também aqui entendido como que as pessoas elas podem, a partir da relação com as outras, também transformar o seu meio. Então, o trabalho era um conceito muito mais amplo do que a gente está acostumado a falar. Mas o que diferencia, então, Fred? Meus alunos falam também, né? Também sou professor da rede, né? Lá em São Bernardo, para quem não conhece. Mas o que diferencia dos outros animais? De uma abelha? O que diferencia de um João de Barro, quando faz a casinha?
é essa capacidade de reflexão sobre a ação. Uma aranha, uma abelha, eles têm instintos, formas de ação repetitivas. A forma como realiza não é numa maneira que tem capacidade de transformar o entorno também, né. Outros poderiam essa capacidade de abstração, de reflexão, né, que é muito ligado com aquela ideia de teoria e prática, de como você também não é como você só intervém, mas como você imagina, você reflete de forma crítica para intervir nos processos. O trabalho consiste nisso, né? Isso faz do homem diferente de todos os outros. Então, isso é uma coisa muito importante e você vai ver como que é algo que norteia todo o debate econômico. Por que norteia o debate econômico? Porque antes existiam algumas pessoas, os fisiocratas, né, que eles falavam que o que dava a riqueza das nações, a riqueza dos homens, era a quantidade de terra. E o Ricardo, o Smith, depois o Marx vão falar que não, que na verdade a riqueza está ligada ao trabalho, que tem a ver exatamente com o processo de industrialização. E aí depois vai além disso, Marx, né? Vai falar o trabalho também como algo que faz do homem um ser único também, né? O homem aqui no sentido, como Marx falava ali, é o ser humano hoje em dia, né, pra gente. Até para que as mulheres avançaram bastante também naquela época, agora, né, de reivindicar essas coisas. Então, o ser humano, ele diferencia de todos os outros exatamente por isso, por causa do trabalho. E o trabalho tem a ver com o debate da época também do que faz, né, e como estava tendo um enfrentamento entre a aristocracia e a burguesia, e o trabalho era algo chave porque estava relacionado com o processo de industrialização também. Então tá. Então, sabendo desse conceito de trabalho, a gente viu lá que tem 3 elementos de como se constitui a relação do ser humano nas diversas esferas, que a gente viu um pouquinho na aula anterior, né, já do Gustavo, que eu só vou apontar aqui, porque no momento seguinte, para a gente tentar situar o que a gente vai estudar em economia aqui, né, nesse aspecto da economia que a gente está vendo agora. Então, tem os 3 aspectos que se relacionam do ser humano com a sociedade. O primeiro é a relação do ser humano com a natureza, um processo dialético de intervenção, de como a natureza transforma o ser humano e o ser humano transforma a natureza, né? As pessoas se adaptam também ao ambiente que vivem, né? A gente percebe as pessoas que vivem em determinados sertões, em ambientes rurais, em ambientes urbanos, as pessoas vão se adaptando. Então, toda essa relação de intervenção do ser humano com a natureza com o ser humano, e essa relação, o Marx vai debater sobre a infraestrutura. Os livros do Michel Levy, assim como Ben Said também é um intelectual da quarta, especialmente sobre a questão do meio ambiente, vai se ater muito sobre esse aspecto. O segundo tipo de relação, que eu acho que é do ser humano, tem a ver com as pessoas entre si, como elas se relacionam entre si, no dia a dia, no cotidiano, que vai se chamar de estrutura. É onde acontece o embate das classes, onde as pessoas se conversam, onde as pessoas fazem disputas. Então, esse é o espaço da estrutura. E a superestrutura é a forma como se constrói as instituições que organizam também. É um pouco do que o Gustavo está falando da igreja, do Estado, dos partidos, na aula passada, né? Então, esse é como as coisas se organizam por si. Essas coisas elas não são autônomas, todas elas se interagem entre si, né? O ser humano interage a forma como que constrói a questão, o meio ambiente, o ser humano, as pessoas se relacionam de maneira diferente em determinados ambientes ou em outro. Existe também uma relação entre o Estado e o meio ambiente, o Estado e as relações de trabalho. Então, todas essas formas é muito mais uma forma para a gente tentar destrinchar e fazer análise da realidade, do que, de fato, na realidade, elas se encontram separadas. Todas essas coisas, elas sempre se misturam, né? E tem a ver com a forma de movimento, dialética, como o Marx trabalha a realidade, tá?
No caso da aula de economia, além da questão do trabalho, que vai ser muito importante para a gente, o segundo elemento que vai ser importante para a gente entender é a estrutura de classe. Então, as relações de produção, as relações tidas num processo de circulação. Então, eu vou, obviamente, depois eu vou citar quando a gente for falar de crise sobre superestrutura e outras coisas, mas o principal para a gente, nessa aula, é entender como no espaço da produção, no espaço da circulação, as pessoas interagem e da onde que está o segredo do capitalismo. Que segredo é esse? O sistema capitalista tem vários elementos que fazem ele ser único, certo? Vou dizer dois elementos que é central para o Marx. O primeiro elemento, que é muito importante, certo? É a acumulação. O que a acumulação diferencia dos outros momentos históricos? Também, as pessoas também não acumulavam nos momentos? As pessoas individualmente acumulavam, mas o centro do feudalismo, por exemplo, não estava ligado à acumulação. O centro do feudalismo estava ligado ao quê? Estava ligado à ostentação. Era as pessoas mostrarem que podia muito, eram os castelos com muitos quartos, eram as grandes festas. Estava relacionado a uma outra lógica. Isso não quer dizer que não existia acumulação, mas a pessoa não bastava, a pessoa precisava se mostrar importante, se ostentar muito. É igual hoje em dia também tem pessoas que ostentam, mas a questão não é a ostentação que dá sentido para o sistema capitalista. O capitalista de verdade, como a gente ouve aí nesses livros de autoajuda e tudo mais, Pai Rico, Pai Pobre, Sete Métodos Eficazes, todos esses livros de autoajuda, e fala que a pessoa que quer ser rica, ela tem que fazer o dinheiro trabalhar para ela. Não sei se vocês já ouviram isso. Então, o dinheiro trabalha para ela, porque o mais importante do que você ter o carrão, de você ter a mansão, você ter isso, ter aquilo, isso pode ser consequência seguinte, mas é você colocar a roda para girar, você acumular dinheiro. Esse que é o espírito do sistema. Então, está relacionado à acumulação. E a segunda coisa que é muito importante tem a ver com a força de trabalho. Ela é ancorada na força de trabalho livre, entre aspas. Né? A força de trabalho, a mão de obra, certo? Ela é desgarrada da terra, da servidão da terra, aonde que tinha que ficar lá, presa à terra, para ela se organizar a partir do mercado. A força de trabalho, ela é libertada da terra e ela vai para o quê? Para as indústrias, vai vender a sua força de trabalho às pessoas. Então, a força de trabalho livre, isso não quer dizer que não existe escravidão? Existe um monte. A gente pode até falar sobre o que foi a escravidão moderna também. Mas hoje em dia existe? Existe. Existe ostentação? Existe. Mas não é isso que dá sentido ao sistema capitalista. Não é o centro, não é aquilo que organiza a forma como que a gente vê o sistema. Certo? E aí, para entender esse sistema, assim como na biologia, você vai tentar ver aquelas menores partículas, as coisas mais no qual que é o menor fator para começar a compreender a molécula da molécula, os órgãos, você entende o corpo entende os ecossistemas, o ecossistema entende planeta e assim por diante. Tem aquilo que é o menor objeto, primeira partícula, onde se concentra todas as contradições do sistema a partir da ideia de dialética, e a gente vai ver como isso aí entra, que é o que o Marx vai trabalhar no primeiro ponto, que é a mercadoria. Né?
A mercadoria, por Marx, né, ela sempre tem, aparentemente, na nossa visão, no geral, sempre tem dois sentidos importantes, né? Que é o valor de uso. O valor de uso está ligado às necessidades das pessoas, né? Então, um sapato, ele tem um valor de uso, que é o tá calçado, para conseguir jogar bola, andar, correr, ficar em casa com mais tranquilidade, com mais conforto. Esse é o meu valor de uso. Mas também tem algo que é importante da gente aferir, a gente entender, que é o valor de troca. O mesmo sapato que serve para eu caminhar, certo? Que eu ando. Esse mesmo sapato, como na dialética, as coisas elas não são uma coisa em essência única. Elas sempre são, ela está contida opostos, coisas diferentes, contradições. Ele também serve como valor de troca, né? Então, a pessoa não precisa do sapato, mas ele pode ir ao mercado. Então, ela não tem um valor justo para ele, tem um valor de troca. E nesse mercado, certo? Ela vai poder vender esse sapato. Tá? Ele vende esse sapato, e esse sapato, na verdade, vai custar, esse meu tênis vai custar R$ 100 no mercado. Né? Por quê? Porque esse é o valor de troca. Então, o mesmo sapato que tem um valor de uso, que é eu ficar calçado, ele tem um valor de troca, que é R$ 100 no mercado. Por quê? É importante entender isso. Essas duas coisas, diferente do sistema anterior, né, no feudalismo, onde que existia mercado também. Mas, basicamente, as trocas, elas estavam ligadas diretamente à necessidade. Você tinha um pouquinho, tipo, no escambo, o que a gente faz? Ó, eu tenho umas vaquinhas com leite, você planta milho. Eu dou o leite para você e você me dá um milho. Você está tocando dois valores de uso, cada um está ali. E mais ou menos você afere quanto que é um valor de troca ou outro. Isso aí sempre foi algo muito direto, né, no mercado normal. A gente vai entender como essas coisas são separadas no capitalismo. Então, dá para compreender esses dois tipos de valor de uso e de valor de troca. Mas tem algo encoberto entre o valor de uso e o valor de troca, que é muito importante da gente compreender e que vai ficar mais claro mais para frente. Que é, além do valor de uso e o valor de troca, tem o valor. O que é o valor? É o tempo socialmente estipulado, não é o quanto que eu, Fred, ou a Wanda, ou o Cícero, que eu estou vendo aqui, ou o Gustavo vai fazer uma determinada mercadoria, vai construir, mas que socialmente ele é construído que você gasta para realizar um trabalho e fazer a mercadoria. Então é como se fosse uma média, mais ou menos, de tempo. Por enquanto, isso é uma completa abstração. A gente não tá, é mais difícil compreender. Mas depois, quando eu chegar no exemplo e aqui na dinâmica que a gente vai fazer aqui no nosso grupo, vou fazer uma dinâmica aqui online, vai ser meu máximo, né? Mas a gente vai compreender isso melhor. Tudo bem? Até aqui? O que o Marx vai colocar? Nessa sociedade nossa, aonde o quê? Aonde as coisas, no início, no feudalismo, as coisas elas são feitas por causa do valor de uso, para as pessoas mesmo elas consumirem, ou passar para outras pessoas para trocar uma outra coisa que elas não têm. Mas a nossa sociedade, a partir do momento que vai se transformando e o capitalismo vai avançando, a boa parte das mercadorias, elas são feitas não por causa do valor de uso e da necessidade, mas para ela se realizar no mercado, gerar mais dinheiro, capital, que é o valor de troca. Então, a coisa última para a gente introduzir o tema do fetichismo, que a gente vai entrar melhor lá na frente,
a coisa última que a gente estrutura, que a gente faz, que a gente constrói, que é importante, é o quê? É você ir no mercado para adquirir alguma mercadoria ou vender mercadoria. O Marx vai descrever esse processo de compra e venda de mercadorias no mercado, essas trocas, vai ser o início do debate do fetichismo. Por que fetichismo? Porque agora não são mais as pessoas que se relacionam entre si. Essa relação, ela vai se dar a partir das mercadorias. Quando você está numa lojinha, você não está pensando qual que é o nome da pessoa, da onde que veio a mercadoria, quem foram todas as pessoas que produziram, como foram as pessoas que produziram, como chegou essa mercadoria até a loja. Você chega com uma mercadoria que é mágica, que é o dinheiro, dá o dinheiro e recebe uma outra mercadoria, sem precisar saber o nome da pessoa, sem precisar saber nada, a situação que ela vive. E quanto mais o processo de circulação, quanto mais o capital está colocado, isso é mais poderoso ainda, mais forte ainda. Essa sensação que as coisas elas se falam por si, sem a mediação das pessoas, como se fosse um automatismo, é que faz com que a gente, para dar uma simbologia, a gente humanize as coisas e coisifique as relações. Enquanto a gente está falando que o mercado tem humor, tem clima, tá de mau humor, de bom humor. Enquanto a gente fala que as coisas elas são humanizadas pelas trocas, as pessoas são objetificadas. Porque não importa mais as pessoas. O exemplo maior é o pai com o filho que tenta substituir um tipo de relação afetiva por um presente, com a desculpa que tem que ficar muito tempo fora de casa. Onde a relação ela perpassa por um processo de objetificação, de reificação. Né? Reificação como coisificação e coisas desse tipo. A gente vai entender melhor a questão do fetichismo, do valor, mais para frente. Tá? Mas é importante entender que na própria mercadoria, o mesmo objeto, ele tem um valor de troca, um valor de uso, que tem um tempo socialmente constituído de trabalho para realizar ele, para fazer ele. E essa última ideia, que é o final do capítulo 1, do livro 1, que é essa ideia que, na verdade, as coisas começam a falar entre si e trocar entre si. Né? Você pensa num interior, numa roça ali, as pessoas sabem aonde que a pessoa plantou o milho, sabe o nome da pessoa, sabe que as relações estão um pouco mercantilizadas ainda. Tem contradições convivendo ao mesmo tempo no nosso sistema. Conforme o capitalismo vai entrando, a relação não se dá mais dessa maneira. Você não sabe de onde que vem. Já tive várias experiências, por exemplo, de primos mais novos que vão no mercado e não tem noção, acha que o presunto veio daquela embalagem. Ou da onde que vem o queijo, da onde que vem aquela planta. E imagina só você saber qual que é a origem, quem trabalhou, as pessoas que estão ali. Não existe mais isso. Então tá. O sistema capitalista, ele surge, né, ele começa a se constituir, que é importante, a partir de algo que a gente vai chamar de acumulação primitiva ou acumulação por expoliação. Inicialmente, o Marx colocava esse tipo de acumulação com isso antecede ao capitalismo. A acumulação por expoliação, quando você lembra das guerras, é quando o cara ia lá, saqueava tudo e roubava. Então, algumas nações, algumas regiões, algumas pessoas expoliavam, roubavam. Então, isso é um tipo de acumulação primitiva, que é muito marcada pelo mercantilismo, pelo início do capitalismo comercial na literatura do Marx. Certo?
Depois, o Harvey vai significar esse processo de acumulação primitiva para debater outras coisas, outros elementos mais recentes de acumulação por espoliação. Na verdade, isso já podia ser visto lá, mas o Harvey sofistica mais o argumento, que é um geógrafo importante e marxista norte-americano. E o que é a acumulação por espoliação? É esse processo de captura. E aí ele vai falar sobre, depois ele vai debater os processos de privatização, os novos imperialismos e outras coisas. Mas o importante é que a ideia inicial está ligado àquele momento de acumulação primitiva. Mas esse não era o segredo, que esse tipo de acumulação todo mundo consegue enxergar. A colônia alimentando a metrópole. Esse é um tipo de... que está na própria forma de enxergar. Depois o fetichismo vai ocultar muita coisa da gente, o processo de alienação vai ocultar, mas inicialmente você consegue enxergar. Mas ele quer ir mais no fundo, entender o segredo da acumulação capitalista. E para entender o segredo da acumulação capitalista, ele vai entender e discutir o que é o mais-valor ou mais-valia. Tá? Então vamos lá, pessoal. Vou fazer a minha dinâmica agora aqui, então as pessoas precisam participar. Hein? Quero só ver agora aqui. Como a gente vai... Isso aqui, para quem é mais antigo, talvez participou dos cursos do 13 de maio, acho que é 3 de maio o nome do pessoal que fazia esses cursos. Não lembro. A dinâmica da fábrica de sapatos. Vocês já participaram, pessoal? Sim, eu já. Não, a Clarice é... Então, vamos lá. Aqui eu sou Estou querendo aqui montar uma fábrica de sapatos aqui. Eu percebi um novo nicho de mercado, pessoal, que é o seguinte, que a gente pode aqui em São Paulo, né, começou a ter muita coisa gourmet, artesanal e tal, e tem um nicho importante que eu percebi que tem peso, que é a questão de calçados artesanais, né? Onde tem outro tipo de tratamento com couro, outro tipo aí, e a gente vai fazer quase de forma artesanal ali, algumas poucas pessoas, mas eu vou remunerar bem essas pessoas. Eu quero que saiam felizes os meus funcionários, né? Então, a minha vaga inicial para emprego, vocês estão aí, por enquanto é essa, né? Então, a primeira coisa, só precisa de um ensino médio completo, não precisa de uma vaga para ensino superior, eu vou dar qualificação adequada para trabalhar com esses tipos de sapatos artesanais de primeira linha. O que vocês acham aí desse valor? Ainda está muito baixo? Está alto? O que vocês querem fazer aí, hein, pessoal? Pensando que está numa crise econômica, né? Acabamos de sair da pandemia, do Covid. Achou razoável, Stephanie? O que vocês acham aí? Alguém tem uma... Eu estou aqui, está numa dinâmica, vamos conversar entre nós aqui. Pode aumentar, né, esse salário. Pode aumentar. Quanto você acha que eu posso dar uma aumentadinha aí? Pensando que a situação está difícil, né, pessoal? E o horário de trabalho? Sinceramente, comparado com o meu, tá ótimo. Mas é só para você de ensino médio, 40 horas semanais. 40 horas semanais. Só de trabalho, certo? O almoço a gente vai garantir lá na fábrica, não vai ter problema. E mesmo assim, a gente vai dar um vale alimentação de R$500. 40 horas semanais, tá bom? Mas eu sou um cara bonzinho. Eu acho muito difícil, 40 horas. Você acha 40 horas muito difícil? Mas tudo bem, então eu vou fazer isso, então, Alvira, já que 40 horas são muito difíceis, eu vou aumentar R$1.000 aqui. Vai ser R$3.000, já que está achando... Eu entendi a preocupação de vocês. Vou aumentar para R$3.000. Só precisa de ensino médio, hein, pessoal? Não precisa de nada. R$200 não dá para vale transporte, não. Mas tem R$3.000 de salário. Oxi! Tá? A fábrica que tem que pagar.
Oi? A fábrica que tem que pagar, não somos o funcionário. Tudo bem. Quanto que você quer aumentar aqui? O Vale Transporte, R$300 dá, né? Não, eu acho que pode aumentar para 450, 500 pau. Oxe, tá louco? Tá bom. Então vai ser R$500 de Vale Transporte. Ah, tá ficando bom, viu? Tá ficando bom, viu? Eu vou dar R$500 de plano de saúde também. Só para dar uma melhorada na situação aqui, que eu sei que de vez em quando fica muito caro. E essa alimentação, como é que vem? É assim, tem nutricionista? Como que é a alimentação? Ah, não, tem um refeitório, sabe? Tá vendo aí que é um refeitório próprio, que é um refeitório fino ali. Fino? O que é fino? Não, que tem Arroz, feijão? Não, mas tem mistura diferente, tem prato para vegetarianos também, entendeu? Para quem não quiser comer. A Mari, é tudo para Mari, é tudo para Mari. Mas tem dois tipos de proteína, alguns sempre tem legumes, saladas, arroz, feijão. Pode falar. Eu acho que eu já fiz essa dinâmica, mas eu vou ficar calada. Mariana, você quer alguma coisa? Zeza, eu já fiz essa dinâmica, né? Tudo bem, pessoal? Tá bom? Tudo bem. Bom salário. Eu vi ali que a Alane, o que você acha? Tá razoável? Só ensino médio? Ah, tá bom, né? Tô achando aqui que tá bom, viu, Fred? Tá. Isso significa que o pessoal não vai precisar estudar mais. Então, não, mas a gente vai incentivar. A gente depois pode ter planos, certo, para melhorar o salário aí para quem fizer curso superior e tal, mas isso é para abrir uma empresa só. Certo? Isso é ilusão, vender sonhos, né? Não, vender sonhos não. Mas você achou que tá muito ruim esse salário? Tá bom, não tá? Pô, vai cumprir? Vou cumprir todo o salário. Então, ótimo, beleza. Então tá bom. Então vamos lá. Ô, Fred, pode ser chata e falar que tá bom, depende do parâmetro, do que a gente está comparando. Bom com referência ao mercado, que é de exploração, ou se tem um cálculo de quanto vai ter de lucro. Não, é só a média mesmo. Não, eu tô negociando com vocês aqui, estão pensando hoje na realidade brasileira, estão pensando aqui em São Paulo nessa crise econômica. Tá bom? São Paulo... A fábrica pode ir à falência, tudo bem, os funcionários ganham bem. Então tá bom, então vamos lá. Já passei aqui o salário, achei um bom... Conseguimos chegar no acordo. Aí, ó, eu vou contratar, por enquanto, é uma fábrica pequena, né? Vamos falar uma pessoa para cada uma das funções aqui da fábrica, certo? Tem uma que é de preparação no couro, uma pessoa vai lá, toda hora o couro chega, passa ali, prepara o couro, outro faz os cortes em cima do couro, preparação de solado, costura, na maquinazinha, coloca na máquina de costura, tem toda a máquina adequada, equipamento de segurança, tudo direitinho, né? Acabamento, outro na parte de acabamento, outro na embalagem e já deixar prontinho ali, tudo bem? Como eu não quero explorar muito, fazer assim, que as pessoas abusem, igual essas fábricas que querem fazer a cada 2, 3 minutos um corte, as coisas, garantir na máquina, porque é importante garantir a segurança, porque meus clientes são especiais. Isso, é isso aí, é mais ou menos isso aí, Zé. Meus clientes são especiais e eles também querem saber que o trabalhador não está tendo risco de acontecer alguma coisa, então vai ser só 36 pares de sapato por dia. Tá bem? Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Chegamos aqui. Olha só para vocês verem os tipos de sapato que cada um vai fazer. Né? Obviamente a gente vai fazer poucos pares, mas que são clientes qualificados. Como o mercado não está muito bom, vai ter essa promoçãozinha aí. Eu vi o preço médio aqui de uma loja, de um mercado de sapatos e tal. Mais ou menos esse valor aí, em torno de, vamos fazer uns R$200, né? R$200 cada par de sapato. Tudo bem? E eu sou tão gente boa, mas tão gente boa, certo? Que eu vou
fazer um adiantamento, pessoal. Vou fazer um adiantamento para vocês. Já Ê, no final do dia, todo mundo já vai sair com dinheiro no bolso. Que maravilha, hein? E aí, Cícero, tá gostando, Cícero? Tá. Não tá gostando, não, Cícero? Vai sair todo mundo com dinheiro no bolso. E aí? Tá bom? Então, vamos calcular. Aí, vocês vão trabalhar, como vai ser só 40 horas, deixa eu compartilhar outra telinha aqui. Deixa eu ver se dá para compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo uma calculadora aqui no... Calculadora do Google. Vou compartilhar a calculadora do Google aqui, ó, para vocês agora, rapidinho aqui. Ô, patrãozão, cara. Aqui é só gente boa. Certo? Estão vendo aí a calculadora? sim, Ó, somando todos aqueles aumentos que vocês tiveram, foi para 3 mil da grana, mais o VA, que é 500, mais plano de saúde, 500, e mais vale transporte, 500. R$ 4.500 por pessoa. Certo? Eu vou dividir esse R$ 4.500 por 20. São 20 dias, né? O mês. Tudo bem? São 20 dias, não são? Então, a gente vai para cada um dos nossos funcionários, vai receber hoje, logo no final do dia, certo? R$ 225. Já vai sair com duzentão no bolso aí, não vai precisar esperar nem até o final do mês para receber. Certo? Tudo bem? Quantos funcionários que eu falei que tem? São 6 tipos de processo. Eu vou gastar aqui, que eu vou pagar o salário de todo mundo aí já logo de início, né? Todo mundo acompanhando aqui. R$ 1.350, já logo no primeiro dia, eu vou desembolsar, só para pagar todo mundo sair feliz para casa, poder tomar aquela cervejinha à noite. Tá bom? Todo mundo feliz? não, são só 6 vagas, né? Tem 24 aqui, então. Mas é que estamos começando aqui, você viu ali que é só 36 pares, se a gente aumentar, vão aumentando as vagas, né? A gente vai colocando mais gente nas linhas de montagem. Aí sim. Tá ótimo, né? Mas vamos ver, então, quanto que a gente vai ganhar nesse... Então, isso aqui é o meu custo, certo, pessoal? Vou deixar aqui marcadinho para todo mundo não perder. Esse 1.350 é o meu custo diário, não, com todos os direitos garantidos, trabalhistas, tá? Aqui não tem essa malandragem, não. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Tá? E agora eu vou ver, certo? Vou voltar para lá. Vamos lá para continuar na minha apresentação aqui, para mostrar para vocês. Até quando? O que é? Pode falar. Até quando vão sustentar isso daí? Não, que isso. Aqui é para ter um bom. Ah, não, eu conheço bem, eu fiz economia. Certo? Então, eu peguei o valorzinho meu da diária. Agora, já pensou quanto que fica para o Patreon? Vamos fazer a outra conta aqui. Então, para fazer essa outra conta, eu vou... Deixa eu sair daqui. Voltar. É 237,41 cada par de sapato. Eu falei que são 36 pares de sapato, né? Vamos ver aqui para a apresentação. Vamos ver aqui a calculadorinha. Vamos ver com 9.000 e pouco. 237,41 vezes 36.
Deu 8.546. Quase 9 Menos mil. É, tá vendo? Tô boa. 1.350 é igual a 72 mil reais, 7.200 reais por dia. Então, quer dizer que o patrão vai ficar com em torno de 7.200 reais por dia. Enquanto os 6 trabalhadores vão ficar com aquilo ali. Nossa, Fred, mas por que que não quebra? Por que não fica todo mundo rico? Pode falar, Paulo. Quer falar alguma coisa? Acho que não, acho que ele ligou sem querer. Tá. Então vamos lá. Vamos na outra telinha ali, ó. Então, por que que todo mundo não enriquece? Exatamente isso que o Paulo está falando. A gente, quando vai fazer aqueles 7.200 reais, ele não se concentra só na mão de um capitalista, só não do seu patrão direto. Ele é compartilhado depois no processo de distribuição a partir de vários outros capitalistas. Que tem a ver com quem? Da onde que ele compra a matéria-prima, do capital financeiro que ele pegou um empréstimo no banco para conseguir fazer a fábrica funcionar. Mas se você pegar e tirar só o valor da matéria-prima, ainda sobra muito. Mas aí tem o capital comercial, tem as propagandas, tem o investimento que fez para a fábrica. Então, aqueles 7.200 reais, ele é compartilhado entre diversos outros capitalistas. Que seja, não fica só no capital produtivo da onde fez e da matéria-prima. O banco come uma parte grande, o capital comercial, que é os monopólios de varejo, de atacado, come uma outra parte. O capital financeiro come uma outra parte. E o próprio Estado, a partir dos impostos, também come uma outra parte. Mas o que é importante a gente entender? Que apesar de quem produz seus trabalhadores, quem que tem quem que dispõe de toda a força de trabalho e produção, seus trabalhadores, a parte gorda do bolo vai ser redistribuída não para os trabalhadores, vai ser entre os capitalistas e esses outros tipos de capital. Então, lembra quando eu falei lá de valor? Lá atrás? Quando eu falei de valor de uso, o valor de troca, na verdade, para pagar esse salário do trabalhador, certo? Ele precisaria só ter trabalhado 1h30, não ter trabalhado as 8 horas do dia para receber esse salário. 2 horas do dia, no máximo. Ele já teria condições de receber esse salário. As outras 6 horas que ele trabalha na fábrica, não é para ele. É para o patrão. Na verdade, não é só para o patrão. É para o capitalista e para o sistema e como ele distribui todas essas coisas. Conseguem compreender isso? Tranquilo? Então, todo esse processo de disputa e distribuição está ali, porque quando ele vai precisar de ter um dinheiro para investir, precisar ter um dinheiro para pagar um imposto para o Estado, vai precisar ter o dinheiro que vai... Então, no processo depois de circulação, vai abocanhando essa parte aí. Esses outros setores. Certo? Deu para entender, então, o que era o mais valor? O mais valor é esse tempo que o trabalhador, certo?
esse tempo que o trabalhador ele pega e ele tem que ficar a mais na fábrica para gerar o lucro do patrão. Mas por que todo mundo não se revolta? Por que não se revolta? Porque quando o capitalista ele tira os meios de produção do trabalhador, né? O trabalhador ele não consegue mais observar e ver todo o processo produtivo. Ele não consegue ter mais noção. A única coisa que ele vê é que ele está costurando o sapato. Ele se aliena do processo inteiro da produção do sapato. Quando a gente vai pensar lá atrás, né, do início da burguesia, quando a gente vai pensar dos artesãos, o artesão ele vai lá, corta a árvore, depois de cortar a árvore, ele vai, pega a parte melhor da madeira, certo? Da árvore. Isso, ele vê todos os processos de produção até aquela árvore virar uma cadeira. A forma de organização do sistema capitalista e no processo de divisão, certo? Da força de trabalho, a maneira como se organiza, o trabalhador não consegue mais ver que, na verdade, quantas horas ou quantos sapatos ele produziu. O que ele sabe é que ele tem que ficar costurando lá o sapato. Mas ele sabe que o outro faz a sola, o outro faz isso, o outro faz... Cada um faz uma parte, ele não consegue ver o todo. Então ele acha justo, ou ele não consegue ver que, na verdade, que na produção de um sapato só, ele teria produzido, já teria o dinheiro suficiente que ele vai ganhar durante um mês inteiro. Então ele precisa produzir um sapato por dia. Mas cada trabalhador ali, no cômputo geral, ele faz 6 sapatos. Por isso que é 36. Então, os outros 5 sapatos, certo? É só para repartir o bolo dos capitalistas. Só que ele não consegue enxergar. Porque tem um elemento que é muito importante. Tá dando para entender até aqui? Sim. Porque tem um elemento que é muito importante para a gente analisar e a gente ver, que é o seguinte: o salário, e aí que está o segredo importante. O salário, ele não é, ele é constituído socialmente. Ele não está dado de antemão. O salário ele é constituído a partir da luta de classes, do embate. O embate de quem vai ficar com a maior parte daquele bolo. Os trabalhadores vão fazer greve, fazer embate e tudo mais, para em vez de ficar só com 1.350, enquanto o patrão fica com 7.200. Ele quer estender para ele ficar com uma porcentagem cada vez maior. Enquanto isso, o patrão vai tentar com que o salário do trabalhador seja o menor possível. E vai tentar restringir. Por isso que o salário não é dado com uma conta simples, geral. O valor da bolsa, que é o salário mínimo, na Alemanha ou na França, é diferente do salário mínimo no Brasil. Porque, historicamente, os trabalhadores fizeram muita greve, muita luta, tiveram outros momentos históricos onde que acabou fazendo o quê? Esticando maior, aumentando o valor do salário da bolsa. Enquanto não briga, se a gente não faz greve e não briga, o reajuste nosso vai ser baixinho, vai passar plano de carreira, vai fazer todas as coisas que fez ali, certo? Por quê? Porque o Estado, em vez de querer gastar dinheiro com o servidor, com o funcionalismo, o Estado vai gastar dinheiro com quem? Financiando a juros zero, por exemplo, vários tipos de empresa, subsidiando empresas, né? Oferecendo, a partir de bancos públicos, financiamento a custo quase zero.
Tem diversas outras formas que ele vai gastar o dinheiro ali do Estado, que não vai ser com o salário do servidor, por exemplo. Certo? Então, o salário ele é constituído socialmente a partir da luta de classe, da briga, porque o patrão sempre vai querer ganhar mais. Tudo bem? Então tá. Esse processo de alienação hoje em dia, cada vez com a divisão maior das coisas e o afastamento cada vez maior da relação das pessoas com o patrão, com o chefe direto, com a dificuldade de enxergar os processos de hierarquia dentro do processo de produção, certo? A partir dessa alienação, as relações cada vez vão se tornando mais fetichizadas. Então, por exemplo, hoje em dia, eu gosto de citar um bom exemplo, o Gustavo estava começando a falar sobre isso na aula passada, por exemplo, do Uber, que acredita que é patrão dele mesmo. Quem que, na verdade, é o patrão, no final das contas? É a Uber. Só que como ele organiza o tempo dele, e o aplicativo abocanha 1/4 do rendimento, sem ter que pôr nada, só manter o aplicativo funcionando, ele existe. E a Uber está lá nos Estados Unidos, está muito distante, não tem ninguém cobrando e falando isso. A única forma como que ele precisa ganhar dinheiro é ele sair para trabalhar, e quanto mais ele trabalhar, mais ele ganha. Existe uma relação. Não é porque a televisão fala que... Não é só porque a televisão fala que ele é empreendedor. Não é só porque o programa de TV, o livro fala que ele é empreendedor. Mas é também porque as condições de trabalho, as relações materiais na qual ele está submetido, tem um elemento de alienação e de fetichização tão grande que ele não consegue ver o aplicativo, a empresa do aplicativo, como o patrão dele. Da mesma forma que, conforme tem um processo, certo, com o neoliberalismo, de fragmentação do processo de produção, de fragmentação do processo de distribuição, você vai ver o quê? Poucos atacadistas que têm a força, por exemplo, para distribuir um monte de produto, mas você vai ver um monte de mercadinho de bairro achando que é empreendedor. Você centraliza nos atacadistas, no grande capital comercial. E agora, o Carrefour comprando o Big. Imagina só os processos de concentração de capital. E, ao mesmo tempo, a pessoa que está da ponta, que está fazendo com que a roda gire, circule a mercadoria se transforma em dinheiro, né? Vai achar que ela é o quê? Que ela que está fazendo o negócio dela. Mas só que dentro daquela porcentagem do mais valor, ela fica com quase nada. É só pensar o motorista de Uber, quanto que ele gasta com combustível, quanto que ele vai gastar com o desgaste do carro, quanto que ele vai gastar de horas mal dormidas, do carro novo que ele teve que financiar, ou da empresa de locação de automóvel que ele está tendo que pagar, e quanto que ele ganha no final. Quanto que fica com a Uber. Tem a ver com um processo de oligopolização dos grandes capitais e, ao mesmo tempo, tem um processo do quê? De distribuição ali na circulação com essas pequenas pessoas aí. Mas a gente vai chegar nisso daí melhor quando for debater a crise. Eu vou tentar acelerar ao máximo agora, mais uns 15 minutos, 20 minutos aqui. Desculpa aí. Mas é que é complicado também, né? Só para a gente ir compreendendo aqui. Certo? Tudo bem? Então, o que perceberam, né? É que durante todo o processo não é só os trabalhadores que aprendem com a luta e com os processos de enfrentamento, novas formas de organização e de luta. Mas o capital e os capitalistas também aprendem. Né? Então, com o advento com a queda da taxa de lucro na década de 70, o advento do neoliberalismo,
teve um processo de reorganização do sistema. Isso quer dizer que o capitalismo deixou de ser capitalismo? Não, mas ele se sofisticou. Né? Pelo contrário, se sofisticou. Aonde que os processos de circulação da mercadoria, eles foram acelerando seus tempos, seja pela a vinda da terceira ou quarta revolução industrial, como falam, o advento das novas formas de comunicação, as novas tecnologias, processo de globalização. Então, isso fez com que, na verdade, tivesse dois elementos mais gerais que acontecessem no organismo. Primeiro, uma possibilidade, certo? De você, a partir do território que tiver, a fábrica está em qualquer canto do mundo, você sincronizar diversos processos de produção em diversas partes do mundo e, ao mesmo tempo, tentar controlar a demanda, certo, da oferta, de maneira mais automática, que você consiga vender o mais rápido possível e satisfazer com que o dinheiro vire mais dinheiro. Aparentemente, esse processo de aceleração, né, da transformação de mercadoria em dinheiro, né, e ao mesmo tempo a busca incessante por melhores condições, né, de mão de obra mais barata, né, de mercados mais acessíveis, coisas tipo, fim da queda do muro e a expansão para os antigos mercados comunistas. Todo esse processo de aceleração gerou novas crises. Mas o seio dessas crises, os principais elementos estavam contidos lá atrás no Marx. Então, qual que é o primeiro elemento principal, inclusive que o próprio Ben Said vai trabalhar ao longo do texto? O primeiro elemento principal tem a ver com das crises, tem a ver com crises de superprodução. Por quê? O capital, ele funciona, ele sempre quer acumular mais, crescer mais. Para crescer, como que ele precisa satisfazer? Ele precisa fazer com que eu tenha um investimento inicial de dinheiro, crie uma mercadoria, e essa mercadoria se transforme em mais dinheiro. Você precisa fazer o quê? Você precisa ir para o espaço da circulação para vender a mercadoria que você realizou no espaço da produção. Só que diferente, lembra lá no início da aula, do feudalismo, aonde está quase que conectado às necessidades de uso das pessoas, de consumo e as trocas, esse espaço da troca, da circulação, da produção, da circulação no capitalismo, eles não são tão sincronizados assim. Por quê? Porque para o capitalista ganhar mais, ele precisa produzir mais. Só que existe uma contradição que o valor do salário não necessariamente dá condições para a pessoa consumir aquelas mercadorias. Então vamos lá, pessoal, para pensar na crise de 2008, tá? O que aconteceu? O mercado imobiliário, especialmente a partir da década de 90, ele foi impulsionador de boa parte do crescimento no primeiro mundo e uma parte menor também no terceiro mundo, né? Nos países em desenvolvimento, subdesenvolvidos. Mas os países desenvolvidos era o motor disso aí. Você começa a produzir casas para as pessoas morarem. E para você conseguir fazer com que elas comprem, você vai dando o quê? Você vai dando condições para que as pessoas consigam adquirir ela. A partir do quê? De financiamento, de empréstimo para essas pessoas, para elas adquirirem essas casas. Acontece que com você mantendo o salário arrochado, com o refluxo de lutas, o salário não acompanhando todos esses processos, a pessoa, e com inflações, muitas vezes, como no tempo atual,
o poder de compra da pessoa vai reduzindo também. E a pessoa não tem condições de pagar a hipoteca, pagar o financiamento do banco. Olha só o que aprovou esses dias agora, né? O banco pode tomar a casa da pessoa, mesmo se a pessoa só tem aquela casa para morar. Foi produzindo as coisas e não teve condições de satisfazer. Isso é porque todo mundo tem casa para morar? Não é porque todo mundo tem casa, porque em termos de valor de uso, né, em termos de valor de uso, as pessoas poderiam, todas essas casas poderiam ser distribuídas para pessoas que pagam aluguel, poderia viver, morar nessas casas. Mas o que interessa ali para se fazer não é o valor de uso, é como você acumula mais, o valor de troca. E quando se percebeu, todo o mercado imobiliário que estava ancorado lá, não tinha gente para pagar a hipoteca ou pagar pela casa. E aí que teve a crise do subprime. De uma maneira bem chula. Então, por quê? Porque, de fato, a mercadoria, enquanto valor de troca, ela não conseguiu se satisfazer para virar mais dinheiro, mais capital. E se criou a partir do fetichismo, porque também os capitalistas também acreditam que as mercadorias já andam por si só, acredita nos mercados com determinados humores. Não é quem é alienado no processo do trabalho não são só os trabalhadores, mas os capitalistas também. Então, como não tem essa conexão, acontece muitas vezes com a ânsia de acumular mais, você, por um lado, a contradição está em abaixar o valor do salário dos trabalhadores e diminuir as condições de vida do trabalho, e, por outro lado, elevar, certo, as produções para conseguir gerar mais lucro. Todo esse processo, né, do capitalismo, ele vai se desenvolvendo, né, e vai acontecendo um outro fenômeno, para além dessa para essa falta de conexão entre primária do capitalismo, que tem a ver com a crise de superprodução, tem uma coisa que é importante, que é a queda tendencial da taxa de lucro. Por que existe uma queda tendencial da taxa de lucro? Porque cada vez mais para você produzir, certo? Você precisa investir mais em capitais, em maquinário, em recursos. E os grandes capitais oligopolizados, eles rebaixam tanto o valor das mercadorias para matar os pequenos capitais, aonde que é essa briga, onde que um come o outro, aonde o maior vai comprando o menor, também é uma briga que vai reduzindo a taxa de lucro, porque aumenta a necessidade de gastos com máquinas, equipamentos, com marketing, com propaganda, com financiamento. E aonde que ele ganha o dinheiro, que é na mais-valia, no processo de realização do trabalho, esse vai diminuindo a sua importância. Mas como, então, que mesmo com a queda da taxa de lucro, problema de superprodução, salário achatado, como que esses setores eles continuam conseguindo acumular? Né? Até tem um cara famoso, que é o Piketty. O Piketty é um francês economista, ele utiliza a economia neoclássica tradicional, né? Um cara keynesiano, mas não é um marxista, né? No stricto sensu. E o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que nunca na humanidade, na verdade, a gente está chegando a níveis do século XVIII, né, no capitalismo, de processos de acumulação de riqueza na mão de poucas pessoas. Mas como que continua acumulando mais, sendo que tem queda tendencial da taxa de lucro, tem crises de superprodução? Como que isso continua? Porque para manter o processo de acumulação, você tem duas formas que você atua.
É isso, que tem a ver com os bancos, agora é quem gerencia, faz os financiamentos, cobra os juros e tudo mais. Tem duas formas que você consegue. Primeiro, é a partir de uma mais-valia absoluta. Você exigir que as pessoas trabalhem mais horas, a pessoa tem que estar em 2 empregos, né? Tem que estar antenado mais tempo, ligado no trabalho. A partir da mais-valia relativa, com mais estresse, tendo que fazer mais operações, aquilo que antes uma pessoa fazia, tem que passar 2, 3 pessoas, até a partir do maquinário. Né? Então, tem todo esse processo. E a partir de um processo de acumulação por espoliação. Quais são os clássicos de espoliação? Degradação ambiental, de maneira mais brutal. Questões de corrupção. Então, você comprar governo, Estado, para fazer uma coisa ou outra, pode ser uma corrupção legal ou uma corrupção ilegal. Pode ser processo de subordinação de outros países. Pode ser a partir de guerra. Que tudo que guerra você ganha em dobro, né? Você ganha para destruir, você ganha para reconstruir. Né? Guerra é o que tem de melhor para o sistema, né? Que a gente vive. Então, tem diversos mecanismos que você vai tentando fazer com que vai deteriorando várias condições, seja do trabalhador, seja a partir da espoliação, seja a partir da intensidade do trabalho, do maior tempo de trabalho. E da forma como organiza, as pessoas, muitas vezes, não se identifica sendo explorado. Né? É isso. Porque o patrão não está igual de uma fábrica que você vai ter uma relação hierarquizada direta, que você consegue ver, você não consegue enxergar. Porque você está alienado de todo o processo. Tem várias imprecisões no que eu falei. Acho que a gente poderia, para cada pontinho desse, desenvolver muito cada um desses elementos. Mas o importante é chegar que a gente chegou, a partir de 2008, num elemento de crise sistêmica. Porque o capitalismo não vê por onde se reinventar. O que existe é um processo de acumulação maior a partir de outros mecanismos. Não é à toa que as pessoas estão com problemas de saúde mental. Não é à toa que os processos de espoliação ambiental, social estão intensificados. Não é à toa que a crise econômica e o desemprego está como que está. Porque tem a ver com a crise sistêmica. Inclusive, tem o próprio, muito antes ainda da crise, escreveu aquele livro, né, que é A Crise Completa, o Lauro Campos, que ele vai tentar mostrar como que a gente estava chegando no limite, antes de 2008 ainda. É um livro muito bom dele, acho que é o melhor livro do Lauro Campos, que dá nome à nossa fundação, né, que é um economista fenomenal. E ele vai tentar até mostrar essas formas, como essas várias crises que o sistema de tempos em tempos se congregou hoje em dia, né, uma grande crise. É isso, pessoal. Desculpa aí passar um pouco do tempo, mas é isso. Tá ótimo, Fred, muito obrigado. Acho que é compreensível, porque essa aula é um conteúdo bastante extenso e bastante difícil também, né? Bom,